Quando tudo está perdido, sempre existe um caminho. Quando tudo está perdido, sempre existe uma luz. É com esse trecho da música do Legião Urbana que eu começo o meu vídeo de hoje. Eu sou a Cortella Casso, intelectual influencer, se você quiser, claro. Hoje eu quero falar do Setembro Amarelo, o Dia Mundial da Prevenção contra o Suicídio, que é o dia 10 de setembro especificamente. Mas aqui no Brasil, a gente utiliza o mês todo de setembro para falar sobre suicídio. Há muitos anos atrás, suicídio era um tabu, era um problema. As pessoas não aceitavam, achavam que as pessoas que se suicidavam eram fracas, loucas, né? E a própria religião também não aceitava as pessoas que se suicidavam. Só que suicídio, ele não é um problema pessoal, ele é um problema de saúde pública, porque milhares e milhares de pessoas se suicidam por ano. Aqui no Brasil, em torno de 12 mil pessoas se suicidam por ano. Na maioria são jovens e homens, entre 15 a 24 anos, conforme as pesquisas e estatística. Isso é muito grave, gente. E eu quero falar também sobre o porquê do motivo de ser Setembro Amarelo. Em 1994, um menino chamado Mike M. Se suicidou aos 17 anos. Mike era um menino pacato de uma cidadezinha do condado de Colorado, nos Estados Unidos. Ele era muito tímido, falava pouco, mas era um garoto feliz. Ele comprou, com um dinheirinho que ele ganhou, um Mustang 1968, que era um carro que ele gostava muito queria muito ter. E assim ele pegou um carro velhinho, de 1968, né? E começou a reformar esse carro. E no final da reforma ele pintou o carro dele de amarelo brilhante. Ocorre que há poucos dias depois, talvez 2 semanas depois dele ter concluído a reforma do carro, Mike foi encontrado morto com um tiro na cabeça dentro do carro. Os pais não entendiam por que que Mike tinha feito aquilo, porque ele não parecia ter problema nenhum. Ele só era muito quieto, tinha poucos amigos, falava pouco. Mas depois disso, houve um boato de que o Mike tinha terminado com uma menina que ele estava apaixonado e por isso, pela rejeição, talvez, ele tenha cometido suicídio. O que eu quero dizer para vocês é que isso é mais comum do que se parece. E quero que vocês entendam que tristeza é totalmente diferente de depressão. Se você tiver algum amigo, um filho, ou, ou até mesmo uma pessoa, um pai, uma mãe, que esteja com um comportamento diferente, que não tenha só tristeza, porque tristeza é uma coisa passageira ou é uma coisa pontual. Se a pessoa ela fica triste em demasia, não tem vontade de fazer nada, não tem vontade de sair, não tem vontade de ver amigos, não tem vontade nem de tomar banho, isso aí é um problema. Isso não é tristeza, é depressão. A pessoa deve estar entrando num princípio de depressão. E depressão é uma doença. Isso é um caso de saúde pública. Então, a gente tem que ficar atento às pessoas que a gente gosta para perceber se aquilo é devido ao comportamento da pessoa ou se ela está passando por uma situação difícil e que precisa de ajuda. O suicídio, ele simplesmente ele não acontece do nada. As pessoas, elas quando querem se suicidar, elas planejam isso. Então dá tempo da gente perceber as diferenças, as mudanças de comportamento dessa pessoa. Ainda mais se você tiver um contato mais diariamente com ela. Então, eu quero dizer a todos que quem se suicida não é fraco, não é covarde. Ele simplesmente não achou outro meio de acabar com aquele sentimento que está maltratando ele. Então, a gente tem que ajudar. De que forma? Identificando, se a gente conseguir, e imediatamente informar essa pessoa que ela precisa de uma ajuda médica e encaminhar essa pessoa para uma ajuda médica, tá? É esse o meu recado e eu quero que as pessoas sejam felizes, porque
A vida é bela, só nos resta viver. A vida é bela, só nos resta viver. Tchau, gente. Obrigada. Quem gostou, curte e compartilha.